Imagine que você está acompanhando as viagens de uma nave de alienígenas que exploram o universo à procura de novos mundos e novas civilizações diferentes do seu planeta natal para que possam aprender com a cultura de novas raças. Imaginou? Então, estas são as imagens da nave estelar Explorer C em suas viagens em espaço profundo à procura de novas civilizações. Ela é uma nave pequena e a tripulação dela é apenas composta de 2 passageiros, cujos nomes são muito complicados, então aqui vou chamá-los de J e N. J é um alienígena masculino e N é feminina. Eles estão muito longe de casa, em uma parte do universo onde nenhum alienígena jamais esteve. Até que de repente eles encontram em seus sensores um planeta azul, logo à frente. Então eles se aproximam do planeta azul. Porém, para sua segurança, eles não se aproximam muito. Eles ficam de longe, só observando aquele planeta com seus sensores, para descobrir se o planeta é seguro e habitável. E se é habitável, quem são os seus moradores? E assim com seus aparelhos super avançados, eles começam a analisar o planeta e logo percebem que aquele planeta é rico em diversidade natural, é bonito, há belas praias, lagos, montanhas, flores, florestas, e logo percebem que há muita vida nele. E eles descobrem e percebem que há uma raça que se destaca entre todos os habitantes daquele planeta azul. Aquela raça se demonstra muito inteligente, pois é capaz de mudar o meio ambiente ao seu redor, construindo cidades, criando máquinas e aparelhos para facilitar a vida deles. Porém, logo N percebe que há algo de errado com aquela raça inteligente e comenta com J. Por que alguns daqueles seres passam fome e morrem enquanto eles são capazes de produzir diversos alimentos e produzem tantos alimentos que até acabam jogando fora muitos alimentos? E J responde: é realmente estranho, N. Vamos analisar melhor. E assim, com os seus sensores e um pouco mais de observação, logo eles percebem que aqueles seres, para terem alimentos, precisam trocar pedaços de papéis coloridos, pedaços de metais ou dígitos virtuais para terem alimentos, e que não tem aqueles papéis coloridos, aqueles pedacinhos de metais ou aqueles dígitos virtuais, não tem alimentos, e por isso morrem de fome. J e N acham aquilo muito estranho, mas continuam sua análise e logo percebem que alguns daqueles seres moram na rua ou embaixo de pontes ou em moradias de pau ou de tijolos, sem pintura, e vivem em péssimas condições, num lugar onde as famílias inteiras moram espremidas dentro de um quarto em péssimas condições de conforto e higiene. Enquanto, por outro lado, algumas famílias bem menores moram em grandes casas cheias de conforto e quase nem usam todo aquele espaço. E assim eles perceberam que apenas uma minoria vivia naquelas grandes moradias, enquanto a maioria se espremia em casas bem menores. E uma das coisas que J e N mais estranharam era por que a maioria aceitava tudo aquilo. E de início J e N não entenderam muito bem aquilo, porém logo perceberam que aqueles que viviam em péssimas condições viviam daquela forma porque não tinham muito daqueles papéis coloridos ou daqueles dígitos virtuais naquilo que eles chamavam de conta bancária. Aí ficou claro para J e N que aquela raça valorizava muito aqueles papéis coloridos e dígitos virtuais, pois tudo parecia que girava em torno daquilo. Pois aqueles que têm muito viviam bem, aqueles que tinham pouco viviam mal, e tudo fazia parte do que aqueles seres chamavam de sistema econômico. E assim, J e N começam a querer entender melhor aquele complexo sistema econômico daquela raça que parece que não valoriza muito a própria raça deles. E na busca de tentar entender a complexidade de números, cálculos, variações e termos que aquela raça usa, logo J e N desistem de tentar entender aquilo, pois o tempo deles é curto e eles precisam voltar para o planeta natal deles. Afinal, eles têm muitos afazeres em seu mundo. Mas antes de ir, eles decidem que vão olhar novamente para a beleza natural daquele planeta. Porém, a admiração daquele planeta se torna em espanto quando eles percebem que aquela raça, que se preocupa muito com aqueles papéis e dígitos virtuais, destrói a natureza, derrubando árvores, matando animais, poluindo rios e lagos e solo. J e N se assustam e se olham assustados, sem tentar entender o porquê eles destroem a natureza. Eles sabem que precisam da natureza para viver. Afinal, é a natureza que lhes dá ar, água e tudo o que eles precisam para viver. E diante desse novo questionamento, eles decidiram que não iriam embora até entender aquilo, e depois de uma rápida pesquisa, eles perceberam que aquela raça, a raça mais inteligente daquele planeta azul, destruía a natureza para criar produtos que eles trocavam por aqueles papéis coloridos e dígitos virtuais. Só que eles não ficavam muito tempo com aqueles produtos, eles jogavam fora e trocam por novos que têm praticamente a mesma função do anterior. E para isso eles trabalham, ficam fazendo horas uma atividade
para no fim de 30 dias pegar mais papéis coloridos e dígitos virtuais para comprar coisas e produtos para jogar fora e comprar novamente. E quanto mais eles fazem isso, mais aquele sistema econômico funciona e mais pessoas trabalham para ter o que comer e ter moradia e viver melhor. Só que os poucos ganham muito com aquilo, enquanto a maioria se conforma em viver ganhando pouco. Só que quando aquele sistema não funciona, eles entram em crise. Há grande pobreza, miséria. Só que quando funciona, há mais destruição da natureza para extrair recursos e matérias-primas para criar produtos, para trocar pelos tais papéis e dígitos virtuais. Aí, finalmente, J e N entenderam o principal daquele complexo sistema econômico e viram que aquela raça estava presa a um sistema que, se por um lado trazia benefícios, por outro trazia prejuízo para muitos, incluindo para a natureza. E ao fazer projeções para o futuro daquela raça com seus aparelhos super avançados, J e N não precisaram fazer muito esforço para chegar ao resultado e que seus computadores dariam. E logo eles chegaram à conclusão que o futuro daquela raça não era nada promissor, pois eles chegaram a um diagnóstico de que aquele planeta estava doente. O planeta estava sofrendo de uma grave doença, que lhes matava aos poucos, que lhe consumia, numa doença degenerativa, que estava se agravando, provocando graves mudanças do clima daquele planeta. E o responsável por aquela degradação era, ironicamente, a raça mais inteligente daquele planeta. Tudo porque estava presa e condicionada a um sistema insustentável para um planeta onde os recursos naturais são finitos, ou seja, os recursos naturais não são eternos. J e N se olharam e se perguntaram: será que aquela raça algum dia vai deixar aquele sistema e mudar o futuro daquele planeta? J disse que achava difícil, pois aquela raça fazia aquilo há muito tempo e nos últimos anos tudo se acelerava e eles estavam tão condicionados àquele sistema que era difícil mudar a forma de agir. Mesmo assim, N disse que acreditava que era possível uma mudança, pois haviam pequenos grupos no meio daquela raça que já agiam de forma diferente para uma mudança, e se aquele pequeno grupo conseguisse convencer os outros a mudar aquele sistema, talvez eles tivessem uma chance. E J comentou que toda aquela raça era como se fosse um vírus que deixava aquele planeta doente, e no meio daquele vírus existiam células benignas que poderiam criar uma vacina através de um sistema econômico diferente que, se aplicado nas células malignas, que são a maioria da população condicionada ao sistema atual, poderia fazer efeito para curar aquele planeta e toda aquela raça. Mas, se as células benignas não fossem rápidas para criar uma vacina, um novo sistema econômico que seja eficaz de espalhar e curar as células malignas, aquelas células malignas vão continuar consumindo o planeta e vai chegar a um ponto que eles mesmos vão se matar ou o planeta vai se voltar contra eles e eliminar a sua própria doença. Isso se eles não acabarem com o planeta antes. E N comentou que até queria ajudá-los, mas não poderia fazer nada, pois eles mesmos teriam que se ajudar, e assim eles decidiram ir embora, e acionaram seus motores na velocidade da luz e foram embora para o seu planeta. Bom, esse planeta azul é a nossa casa, é o nosso mundo, é a sua casa. E você, qual é a célula?